Good morning, first grade. Let's start our class. So, we are gonna start and finish the project today. Book activity, page 12. Let's go. We are gonna review all lesson 4, definite article, simple present and negative, interrogative, page 12. Everybody, activity book. Então nós vamos iniciar, né? E até mesmo de uma certa maneira, eu acho que terminar a apostila hoje, né? Semana que vem, acredito que comece a apostila nova, né? Uma grande parte de vocês já deve estar com a apostila nova. E aí, né? Acho que iniciaremos a apostila 3. Bom, a revisão, né? Diferente um pouquinho do ensino fundamental, ela é baseada em textos, né? Então, como a gente fez semana passada, semana retrasada, a gente está fazendo a parte do Activity Book. Então, nós vamos nos atendo aí ao complemento da apostila, né? Fazendo, então, o livro de atividade da lição 4. New Technologies in Everyday Life. Have we already started or not? Nós já começamos ou não? A lição 4. Vocês lembram bem se a gente já chegou a fazer a lição 4, alguma coisa? Não, a gente não fez. O professor pediu pra gente fazer essa semana. Ok. Isso. Aí, principalmente os textos, né? Que é interessante fazer aquela leitura prévia. Para quando eu pedir, né? Você tá bem craque aí no texto, saber onde tem o ponto, pronunciar as palavras. É super interessante e é sempre bom treinar a leitura. Então, né? Eu gostaria de seguir aí com esse estilo, né, de aula, com leituras. Só que agora sim, primeiro a gente faz o texto, primeiro eu peço para vocês lerem, e depois, antes da nossa resposta, né, antes de nós conferirmos as respostas, aí sim tem a divisão ali de parágrafos, né, quem quiser ler certinho. Ok? So, on page 12, we have indefinite article. Relembrando então os artigos indefinidos, nós temos alguns exemplos ali, ok? Que vocês têm na página 12. Seria um resumo, né, dos artigos indefinidos. Temos ali a introdução. Indefinite articles are used when something is mentioned for the first time or when what is being talked about is not yet known to the reader. E aí, né, explicando, né, os artigos indefinidos são usados quando algo é mencionado pela primeira vez ou quando aquele item citado não é conhecido, é algo indefinido, né, principalmente para o leitor, ou quando está sendo citado, né, numa conversa. Aí nós temos ali o uso do a, relembrando, né, a, pronunciando em inglês, o uso do a, antes de palavras iniciadas por som consonantal, e an, antes de palavras iniciadas por som vocálico. A gente fala som por quê? Porque às vezes a palavra inicia por consoante, mas o som não é de consoante. Isso acontece muito com os Hs, né? A letra H, como hotel. Eu pronuncio hotel, pronunciado a letrinha H, hotel. Só que quando eu falo honest, que também inicia por H, eu não pronuncio. Aí eu uso N. Então, a hotel, an honest man. E o uso também da vogal com o som. Quando eu uso o U, dependendo, né, da palavra, como university, por exemplo, eu uso a university. E uncle, eu uso an uncle. Então depende do som, por isso que é determinado o som e não necessariamente a letra. Né? Aí vocês têm uns exemplozinhos ali, ó. MP3, for example. Ó, quando eu uso MP3, uso a sigla, eu uso N. Apesar de iniciar, né, por consoante. Por quê? Por causa do som. Quando eu pronuncio a letra M em inglês, é am. Então tem o som vocálico. Alright? Simple present, negative and interrogative, o uso do don't e doesn't, relembrando, certo? Tanto na forma usando a forma negativa com don't e doesn't, o verbo na terceira pessoa do singular, né? Quando usamos esses auxiliares, eles eles omitem o S, né? O S é usado, o ES é usado só na forma afirmativa. Quando usamos o doesn't, ele passa a ser normal.
né? She studies English. She doesn't study English. Ó, eu tirei o IES por causa do doesn't. E na forma interrogativa também, quando a gente usa o auxiliar do, does, na terceira pessoa do singular, sai, né, a regrinha do S, do IES, quando eu uso o auxiliar no início da frase. She studies English. Does she study English? Usando então o auxiliar, né, o verbo fica normal. Aí nós temos ali no finalzinho da página alguns exemplos, certo? Do you eat breakfast? Yes, I do. No, I don't. O uso das respostas, né, curtas no simple present. O uso do do, substituindo o verbo da pergunta, ou don't, quando for negativo. As chamadas short answers. Does Bianca like sports? Yes, she does. No, she doesn't. Observe, na forma curta, eu nunca uso yes, she likes. Sempre que for forma curta, eu tenho que usar o auxiliar, não podemos esquecer disso. E se for na forma completa, yes, she likes sports. Aí eu tenho que ter o complemento. Mas na forma curta, nunca usamos yes, she likes. Yes, he studies. Nunca dessa maneira. É does. Usamos o auxiliar para substituir o verbo da pergunta. Do your friends go to bed late? Yes, they do. No, they don't. Ó, nunca yes, they go. Certo? Sempre usando o auxiliar. Ok? Aí nós temos mais uma observaçãozinha lá embaixo. I do wake up early every day, even though I read till late at night. Ó, então quando eu quero enfatizar frases afirmativas, né? Quando eu uso do, antes do verbo, é como se estivesse enfatizando. Não é muito comum, mas é uma ênfase. I do speak English. Ó, uma forma de enfatizar. Ao invés de eu falar I speak English, I do speak. Então é muito comum também, certo? Na terceira pessoa, né? Ó, she does work in my building. Observe que eu uso does na frente do work para dar aquela ênfase. Alright? Page 13. On page 13, we have exercise number 1. Mark the alternative which contains nouns or noun phrases that can be used with the indefinite article and. Então, assim, vocês vão assinalar a alternativa, né, que contém substantivos ou frases que podem ser usadas com o artigo indefinido an, ou seja, o an. This is number 1. Number 2, which alternative correctly completes the following sentence? Qual alternativa pode completar corretamente a seguinte frase? Qual dos auxiliares ali? Então, relembrando o artigo indefinido, o primeiro exercício, e simple present, the second one. A little time to do. Let's go. Um tempinho para fazer, então, esses dois primeiros. Rafael, good morning. Rafael Stein, good morning. Good morning, teacher. Good morning, man.
Students, let's check them. Number 1, which one could be correct? Ana Larissa, can you give me the answer? Letter A, B, C, D or E. Qual palavra ou frase, né? Que tem ali que aceita o N. Só o artigo indefinido N, não o A, só o N. Eu fiquei com dúvida, mas eu coloquei a A. Yes, letter A. Umbrella, honest man. Umbrella, honest man. Perfeito. A B é honest man, só que é unicorn. U. Ó, sempre que o U, né, tiver o som do U, né, tiver esse som diferente, né, então a gente usa o A, tá? Antes é como se fosse o som do Y. Por isso que o a young person, ó, young eu uso sempre o A. Apesar de ter o som, né, como se fosse vogal, eu uso o A, porque é Y. Alright, great. Letter A, you are right, as usual. Number 2, which alternative correctly completes the following sentence? Qual seria a alternativa? Let me see. Levi Flagger. Which one? Qual que tu colocou? Does, not, don't, doesn't or isn't? O Levi colocou letra D, doesn't. Yeah, man, you are right. You are always right. That's it. Doesn't, as usual, too. Perfeito. Número 1, A. Number 2, número 2, D. Ok. Now, we are going to start the text. We are going to read this one. Então, primeiro eu vou dar um tempinho para vocês lerem o texto e responderem as perguntas. A palavra great é empregada com o mesmo sentido de the great thing about modern life is you can do so much. Linha 12, certo? Linha 12. E em qual seria? A palavra great é empregada com o mesmo sentido em the great thing. Qual seria a alternativa que teria o mesmo sentido ali da palavrinha great? Vocês vão ler as alternativas, né? Comparar com a frase do enunciado ali e assinalar. Alright? The great thing about modern life is you can do so much. That's the sentence. E qual das outras tem o mesmo sentido da palavrinha great?
Students, when you finish, put an X on the chat, right? For I know if you finish the exercise or not. Please. Levi has just finished. Gustavo, 2. Tiago Simas has 2. Camille. They are so fast. Rafaela Coelho has 2. Ana Larissa. Sofia. Siga, Guilherme Lima. All right, I think all of you have done it. Okay, guys, so I'm gonna read the first paragraph. Who can read the second? From I until dinner table. Who can read the second? Come on. Ô, professor, eu posso ler o primeiro? Okay, no problem. You can. No problem at all. Who can read the second one? I read the second. Who can read the third? From you until smoking. Come on, guys, let's go. I need a volunteer. Just this one. Professor, What? eu posso ler o último? All right. Thank you, Rafa. Thanks a lot. Nada. All right. That's it. Aninha, go ahead. You can start. The paradox of modern life. Ô, professor, só posso perguntar uma coisa? Yeah. Como é que fala aquela riot? Como é que fala aquela palavra ali? Wired. Wired. Isso, de internet, né? Fio. Let's go. Wired. Wired. Meu Deus. We are now more wired than ever. Researchers from the University of Glasgow found that half of the study participants reported checking their email once an hour, while some individuals check up to 30 to 40 times an hour. An AOL study revealed. Mas eu fiquei muito nervosa. No problem, no Não sei problem. por que acontece isso. Eu tô, tipo, super normal. That's why you have to train. É por isso que tem que treinar. Let's go. Go ahead. It's very good. AOL study revealed. Como que é pra você falar? Revealed. An AOL study revealed that 59% of PDA, personal digital assistant, users check every single time an email arrives, and 83% check mail every day on vacation. Okay. I live and die in email, says its manager Christopher Post in Camp Hill, PA. I found a PDA to be a double-edged sword. It can certainly allow you to do a lot more in any given day, but there is certainly a cost associated. I tend to lose out on a lot of other experiences, like when I should be paying attention at the dinner table. Rafa? O meu é o último, professor. Okay, you've got to take back control, says Edward Hallowell, MD, author of Crazy Busy, Overbooked, Overrated, and About to Snap. The great thing about modern life is you can do so much, he says. And
The curse of modern life is you can do so much. It's the new epidemic, LOL says. People joke about being crazy busy. Sometimes they brag about it, like being busy is a status symbol, but they don't realize that it's harmful for them as obesity or cigarette smoking. Okay, thank you. Obesity. All right, that's it. Perfeito. Thank you, girls. You read very well. For sure. Obrigada, professor. No problem. A palavra great é empregada com o mesmo sentido de the great thing about modern life is you can do so much, line 12, e em, então, qual seria a frase ali correspondente que teria o mesmo sentido? Letter A, B, C, D, or E. Let me see. Sofia de Mello, please give us this answer. What do you think? Eu realmente não sabia. Eu chutei, eu botei a D. A letra D, he gave her a Mas não é great... não. Letter D? Tá, he gave Eu não her... sei essa. Ok. He gave her a great deal of money. Ó, aqui great está no sentido de quantidade. Ele deu a ela, né, uma grande quantidade de dinheiro. Ali, ó, great, ó, the great thing about modern life. The great thing about modern life. Então aqui está diferente o uso do great. Ali great é de quantidade. Eu coloquei C, mas eu não sei se está certo também. A C está num contexto irônico. Olha só. Oh, great! That's all I need. More bills to pay. Ah, ótimo. É tudo que eu precisava. Mais contas para pagar. Certo? Então aqui ele está ironizando. O Gustavo Wagner está colocando letra A. We have a great time last Friday at the party. Yes. We had a great time at the party last Friday. Por quê, ó? We had a great time last Friday. Tivemos um ótimo momento, né, na última sexta-feira na festa. The great thing, a grande coisa, né, a ótima coisa sobre a vida moderna é que você pode fazer muito. Entendeu? Então ali great, the great thing, e great, the great time, tem o mesmo contexto, de ótimo, de grande, né? Grande no sentido de ótimo, né? De bom. Ok? A letra A é que se encaixa. Tá? E depois ali, the Great Wall of China, né? A grande muralha da China, no sentido de dimensão, né? A C a gente acabou de ver, né? Que é irônico. A D é quantidade. E Catherine the Great também, né? Catarina, a grande, né? A grande imperatriz da Rússia. É no sentido também de dimensão, né? A grande. Certo? Alright, guys. Now, let's do exercise from page 15. Nós vamos para a página 15, tá? Number 4, we are not gonna do baby talk. Number 15. O texto a seguir serve de base para as questões from 5 to 7. Dr. Gary Small dá 3 dicas de como evitar os problemas ocasionados pelo uso excessivo das novas tecnologias. Sobre essas dicas, analise e julgue as afirmativas abaixo em verdadeiro ou falso. Certo? Então, eu vou dar um tempinho para você ler o texto e depois responder as questões 5 e 6. E, como de praxe, né, aquela leitura, né, depois para a gente treinar, ok? Um tempinho então para fazer. Vamos lá.
Então, nós vamos fazer esse texto da página 15, certo? E finalizando o texto da página 16, ok? Para complementar a nossa aula.